Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Hoje é uma leitura curta. Obrigado, Érica. Tiago, capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Enquanto vocês vão procurando, hoje pela manhã nós tivemos escola bíblica dominical. O Alexandre trouxe um ensino muito bom. Então eu gostaria de convidá-los, vocês que são membros da comunidade, que estão visitando a comunidade e não participam, das nossas reuniões do domingo de manhã, venham participar. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Nós fazemos sempre um café da manhã muito gostoso para aqueles que vêm. Na sequência tem o louvor, depois tem a exposição, o ensino. Então venha participar com a gente. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Vamos lá? Tiago 4, versículo 11. A leitura que eu irei fazer na versão NVT diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei, ele é o juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós nos encontramos reunidos como igreja, mais uma vez diante de Ti, Pai. Estamos, Senhor, diante da Sua palavra, da Sua soberana palavra, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa, nesse momento, preparar o nosso coração. Que a semente, essa boa semente, possa cair no nosso coração e que possa frutificar. Fala, Deus, à sua igreja, instrui a sua igreja e orienta a sua igreja, Pai. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos caminhado, insistido com a igreja na exposição dessa carta de Tiago. Nós caminhamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, e agora nós estamos na metade do capítulo 4. E para que tudo faça sentido para você que está ouvindo pela primeira vez, o grande tema, a grande ênfase do Tiago é sobre a sabedoria divina. Tiago, ele, quando escreve essa carta, não sei o quanto você teve de contato com ela, ela é conhecida como uma carta católica, Ela iria transitar em vários lugares do momento em que ela estava sendo escrita. Ela não ia passar apenas numa igreja, ela ia passar em várias igrejas, e quando essa carta passasse pelas igrejas, ela iria orientar o povo de Deus, aqueles que faziam parte da família de Deus. E lendo a carta, dá a entender que o grande desafio das pessoas, do leitor original, estava relacionado à falta de sabedoria. Ou muitas vezes de não compreender ou fazer distinção daquilo que é uma sabedoria verdadeira e daquilo que é uma sabedoria falsa. Então Tiago, ele orienta essas pessoas a buscarem a sabedoria que vem do alto. E buscar quando essa sabedoria? Tiago, ele vai elencar, especialmente quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, São os momentos difíceis que chegam até nós, que nos colocam, muitas vezes, em posição de fazer uma grande ou tomar uma grande decisão. E para tomarmos uma grande decisão, diante dos grandes desafios da vida, nós precisamos de sabedoria. E o Tiago vai falar, olha, cuidado, você pode agir numa perspectiva de uma falsa sabedoria, abrindo concessões
convenientes com coisas desse mundo, ou você pode seguir pela sabedoria que vem do alto. Só que a sabedoria que vem do alto, Tiago vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, quando vocês estiverem passando por sofrimento e tribulação, não desanimem, perseverem, porque é nesse momento em que vocês estão perseverando, é que vocês serão aperfeiçoados, no capítulo 1 de Tiago. E essa é a sabedoria do alto, e veja que ela é muitas vezes o oposto da sabedoria humana. Perseverar em dias difíceis, porque o fato de eu perseverar em dias difíceis, Tiago diz que eu sou aperfeiçoado. Amém, irmãos? E o Tiago, ele vai então seguindo. E chega um momento da carta que Tiago, ele vai enfatizar o cuidado que nós devemos ter com a língua, com o falar. É importante que você abra sua Bíblia no capítulo 3 para você me acompanhar, para o texto que nós lemos, para que ele faça bastante sentido. O capítulo 3, ele tem um título aí, e ele fala assim, olha, a importância de controlar a língua. Vou ler alguns versos. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Olha o versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, a fala, nós seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Veja que chega um momento que o Tiago, ele vai enfatizar o fato de falar, de controlar aquilo que fala. E veja que eu falarei adequadamente quando eu falar com sabedoria. Não perca esse fio condutor que vai fazer muito sentido para o que eu quero dizer. Acompanhe comigo o versículo 13, ainda do capítulo 3. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com humildade, que vem do que, irmãos? Da sabedoria. Veja que o fato de eu falar adequadamente, de eu viver honradamente, tem a ver com viver em sabedoria. E veja que eu estou dizendo de uma sabedoria do alto. E eu fiz para vocês já uma distinção das duas sabedorias, aquela que é da terra e aquela que é do alto. Acompanhe comigo o versículo 14 e 15 do capítulo 3 ainda. Diz assim: mas, olha a contraposição à sabedoria do alto. Se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira. Por quê? Porque essas coisas são espécie de sabedoria, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Acho que ficou claro que há duas formas, pelo menos, de vivermos. Uma que é balizada pela sabedoria do alto, orientada pela palavra de Deus, e uma que é balizada e orientada pela estrutura humana. Acontece que uma nos conecta às coisas do alto. Vivemos de maneira
honrada, diz as Escrituras, com entendimento. A outra já diz que vive-se num contexto de muita inveja, ambição egoísta, vanglórias, mentiras. E tudo isso fica ancorado em 3 pilares: terrenas, mundanas e demoníacas. Quando partimos para o texto que eu li agora, acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 4, versículo 11. Agora eu preciso que você mesmo faça a conexão que precisa ser feita. Tiago vai falar assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, estão criticando e julgando a lei. Se o Tiago agora ele volta-se para o seu público, para a sua audiência original, e ele olha para essas pessoas e diz: olha, não falem mal um dos outros, fica evidente para nós que ali a sabedoria que tem balizado a vida dessas pessoas é a sabedoria terrena. É uma sabedoria que está ancorada numa estrutura de inveja, ambição egoísta, pessoas que escondem a verdade e vivem na mentira. Amém? Uma informação muito importante para nós pensarmos. Vamos colocar como critério de avaliação. Aí você faz a avaliação, não se manifeste, por favor. O que dizemos aos outros e sobre os outros revela muito, ou fala muito sobre nós. Então, quando eu leio o versículo 11 dizendo: irmãos, não falem mal dos outros, um importante estudioso, pensando nesse texto, ele falou: olha, para você avaliar a sua postura, avalie com essas lentes. O que eu digo aos outros e sobre os outros fala muito sobre mim. Amém? Amém? Vocês estão quietinhos, me olhando assim, vai dar tudo certo. Sendo assim, eu gostaria de pensar com vocês em 3 pontos. O primeiro seria a ordem, o segundo, a razão, e o terceiro, o perigo. Então, o primeiro é a ordem. Diz assim, a parte A do versículo 11: não falem mal um dos outros. Veja que o Tiago está instruindo essas igrejas, e ele dá uma ordem direta aos irmãos. Irmãos, não falem mal um dos outros. Há um jogo aqui no grego que é o mesmo que o Tiago estivesse dizendo: não falem contra o seu irmão. E o Tiago ele já vem tratando isso nessa carta. Não é a primeira vez que ele fala. Ele vai falar no capítulo 1 e no capítulo 2 que nós devemos amar o nosso irmão e cuidar dele. E todo o escrito do Tiago, se vocês prestarem atenção, ele é ancorado na lei, no Antigo Testamento, em Provérbios e na fala de Jesus, o seu irmão. Então, quando o Tiago se refere a não falar contra o irmão, ele está enfatizando que devemos cuidar do irmão. E ele enfatiza isso baseado na lei de Levítico, que um deve cuidar do outro. Sendo assim, a ordem é não falar contra o irmão. Veja que esse assunto, ele é muito elástico.
Daria para nós falarmos sobre isso horas e horas. Acompanhe comigo. Alguns estudiosos do passado, em um catecismo de Heidelberg, onde homens se juntaram para poder pensar em alguns assuntos importantes da Bíblia, e esses assuntos foram colocados diante da igreja e da sociedade, a fim de orientar a sociedade de sua época. Então, nós temos vários concílios durante a história. Nós temos o concílio de Calcedônia, o concílio de Trento, o concílio de Heidelberg. Vários concílios foram feitos durante a história. Como era feito esse concílio? A igreja, ou as igrejas da época, levantava, escolhia vários magistrados, pessoas que eram versadas no entendimento das Escrituras, a fim de compreender alguns textos da Bíblia, os textos mais importantes, e colocando esses textos, essa compreensão, numa forma de catecismo. Uma pergunta e uma resposta. Quem é Deus? E a resposta. Quem é Jesus? E a resposta. No catecismo de Heidelberg, tem um momento que eles vão tratar um assunto do 6º mandamento, sobre amar o próximo. E a comparação que é feita sobre isso não é só sobre amar, mas sobre o que nós pensamos do outro. E a conclusão do catecismo é que muitas vezes aquilo que nós pensamos do outro fala muito do que está no nosso coração. E a conclusão do catecismo é o seguinte. É sobre o mandamento não matarás. A conclusão é o seguinte, que muitas vezes o que nós pensamos em relação ao outro, a inveja, um desejo mal, a maldade em si, não só tem a ver com uma prática de cometer ou matar alguém, mas o fato de nós pensarmos situações semelhantes a essa revela muito do que está em nosso coração. Então, quando nós falamos mal ou contra o nosso irmão, você não está cometendo um homicídio. Mas a definição dentro do catecismo de Heidelberg é que o princípio que está dentro do seu coração é um princípio semelhante a de um homicida. Ah, Cairo, longe de mim de matar alguém. O não matarás da Bíblia, em seu desenvolvimento, ele vai chegar na ideia de falarmos mal ou contra o nosso irmão. O princípio para matar ou falar mal é exatamente o mesmo. Vocês estão comigo? Eu estou dizendo isso porque é muito comum, não deveria ser, mas é muito comum. Alguns estudiosos podem colocar isso na esfera ou na gaveta da mania. Alguns estudiosos colocam isso na gaveta de ser uma prática comum e por isso é aceita. Mas muitas pessoas têm uma grande parte do seu dia dedicada ou envolvida em falar mal
de outras pessoas ou contra outras pessoas. Todas as conversas, em algum momento, convergem para isso. E o Tiago, ele está sendo incisivo diante dando uma ordem. Ele fala assim, olha, não falem contra o seu irmão, não falem maus uns dos outros. E por que eu disse que alguns estudiosos colocam isso dentro de uma gaveta da mania? Porque existem pessoas que não conseguem passar o dia sem falar mal de alguém. E chega um momento do dia que há uma dedicação, um empenho para conseguir uma conversa e converger essa conversa para uma fala maldosa. E assim por diante. Amém? Isso não é uma realidade distante de nós, irmãos. Não é uma realidade. É muito comum chegarmos ao final de uma conversa e você olhar para trás e ver que foi caótico. E existe grande probabilidade de falarmos assim, mas Deus vai ajudar, né, todo mundo. Mas Deus, vamos orar, né? Vamos continuar orando. Passou-se horas falando mal, sendo contra. E no final falar, vamos continuar orando, quero dizer que não vai adiantar. Não vai fazer sentido, né, diante do quadro que foi colocado. Eu disse que esse assunto é elástico, né, porque você pode pegar várias frentes aí dentro dessa estrutura. E isso é muito sério. Nós tivemos recentemente um encontro, nós chamamos de Clube do Livro. No primeiro momento, nós estudamos com a igreja um livro do Tim Keller sobre o significado do casamento. Então, todas as pessoas que estavam namorando ou iriam casar, estudaram com a gente, comigo e com a minha esposa, esse livro. Num segundo momento, nós estudamos um outro livro, escrito pelo Iago Martins, chama Pecados Aceitáveis. E ele vai elencar alguns pecados que parecem ser aceitáveis pela sociedade, né? Preguiça, fofoca. Aí ele vai trazer esses pontos que eu estou colocando na mesa. E nesse momento, quando nós estávamos falando sobre fofoca, sobre falar do outro, ou contra o outro, uma pessoa pediu a palavra na ocasião. E ela, com o coração partido e em lágrimas, expôs que o maior desafio que ela já enfrentou na vida, que mexeu com a família, com a vida pessoal, com tudo, foi por conta de fofoca. O maior gigante que essa família carrega, luta todos os dias, nasceu de um contexto de falar mal do outro. Então, isso não é bom. E por isso que há uma ordem. Não falem mal. Não falem mal. E parece que nós fazemos isso com muita naturalidade, com muita facilidade, né? Não faça isso. Você está vivendo a partir de uma falsa sabedoria,
e você está sendo, ou pode ser mal, fazer mal para o outro, aquele que é objeto da sua fala. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E eu vou falar por quê. Lembra no capítulo 3, que nós lemos, que fala para nós tomarmos conta da nossa língua, que aquele que domina a língua, se conseguir dominar a língua, consegue qualquer coisa? Nós lemos aqui, no capítulo 3. E quando nós estudamos esse texto, eu falei para vocês que o problema não é a língua em si. Nós precisamos dar um passo atrás. E o problema aqui que é, irmãos? O nosso coração. E eu citei para vocês Lucas, porque Lucas fala. O que Lucas fala? A boca fala aquilo que está cheio, o seu coração. Então, quando eu falo do outro e mal do outro, eu só estou externando o quanto meu coração está longe de Deus. Aí eu posso machucar. E o Tiago, capítulo 3, vai falar que isso é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta inteira. E eu falo mal do outro. Insisto em falar do outro. Irmãos, e é um negócio tão engraçado, tão pecaminoso, que quando você está num contexto em que as pessoas falam mal uma da outra, as pessoas se ajeitam na mesa para falar, se ajeitam na cadeira, cruzam as pernas, o vocabulário muda. Parece que se utilizam de um vocabulário mais refinado, um vocabulário às vezes mais polido, porque fazendo essas coisas, supostamente indica que você não está falando mal, né? Mas não, isso é apenas a falsa sabedoria que Tiago tem colocado na mesa. Segundo ponto, a razão, a parte B do versículo 11. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Falar mal contra o próximo é falar mal da lei e julgá-la. Lembra que eu disse que Tiago está ancorado na lei. E Tiago veio pregando para essa comunidade que uma atitude sábia é amar o outro e não julgá-la. Então, quando eu me assento, ou quando nós nos assentamos para fazer o contrário, para julgarmos ou falar mal, nós não estamos apenas falando mal da pessoa em si, mas nós estamos fazendo o contrário daquilo que era para ser feito, e eu estou julgando também a lei de Deus. E nós muitas vezes não pensamos dessa forma. E o Tiago está falando assim, imagina que você está sentado na frente de uma outra pessoa, e você está falando mal de um terceiro. É como se você ouvisse soprando em seus ouvidos, a partir do Santo Espírito, dizendo o seguinte: ei, você não deveria estar julgando, porque você não só está julgando ou falando da outra pessoa, você deveria estar amando esse próximo, como a lei disse. Ei, o princípio dessa sua fala é o mesmo de um homicida. Você não tem intenção de matar, mas o mal que você está causando é exatamente o mesmo. Nesse momento eu entendo que o meu julgamento, o meu conceito é totalmente errado. E aí eu deveria entender que isso é uma falsa sabedoria. Aí eu deveria entender que eu tenho que parar tudo e buscar sabedoria do alto. Feche seus olhos, eu quero orar com você sobre isso. Deus, não são as poucas as vezes, que às vezes de maneira inconsciente, Pai,
agimos como esses irmãos, Pai. Muitas vezes nós estamos num momento gostoso de confraternização, assentados, Pai, com os amigos, com os irmãos, e por algum motivo, Senhor, esse nosso coração pecaminoso, ele abraça a falsa sabedoria, Pai. E muitas vezes nós nos pegamos falando contra o nosso irmão, Pai. Deveríamos estar ali amando o nosso irmão, cuidando do nosso irmão, mas muitas vezes nós estamos falando mal, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos com isso, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa tirar, Pai, tudo isso do nosso coração, da nossa mente, Pai. E que da nossa boca, Pai, possa sair palavras, Pai, que possam edificar os nossos irmãos, Pai. Palavras que possam abençoar os nossos irmãos, Pai. Isso é sinônimo de uma igreja forte e saudável, Pai. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. Terceiro e último ponto, irmãos, é que nisso tudo há um grande perigo. Quando nós nos colocamos como alguém que fala contra o outro, e essa fala muitas vezes é uma fala que eu julgo o outro. Nossa, a pessoa é errada. A pessoa está fazendo errado. Não deveria ser feito dessa forma, deveria ser feito dessa forma. Ah, se fosse eu, tinha feito diferente. Ah, não me diga. Se fosse eu, teria feito outro caminho. Olha aí, versículo 12, o nosso último versículo. Somente aquele que deu a lei é um juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Qual que é o perigo? Falar mal da lei e julgá-la é usurpar a posição que pertence somente a Deus. Muitas vezes, nesse contexto de falar do outro ou contra o outro, é impressionante o quanto as pessoas escancaram uma autoridade invejável. Porque você lida com o problema do outro com uma facilidade. Nós lidamos com o problema do outro com uma facilidade que eu falo, como? Está passando por aquele problema lá, mas coisa simples de lidar com aquilo. Não é assim. Irmãos, muitas vezes o desafio que eu tenho é um desafio para mim insuportável. E às vezes esse desafio para você seria algo simples, e ao contrário também é verdadeiro. Os desafios que você passa, para você são desafios gigantescos. E quem está olhando de fora, de um contexto menor, julga com uma autoridade invejável o seu desafio. Ah, eu não faria dessa forma. Ah, não, mas ali está passando por aquilo porque mereceu, né? Os mais amigos do diabo diria, e eu acho pouco. Lembra que a falsa sabedoria, ela está ancorada em coisas terrenas, mundanas e demoníacas. Então, quando eu falo que os que são amigos do diabo, é porque a perspectiva diabólica é essa mesmo. Enquanto a sabedoria que vem do alto está dizendo, em ordem para nós, não falem mal. Segundo ponto, ao invés de você falar contra o seu próximo, ou mal do seu próximo, ame ele, cuida dele. E terceiro, o grande problema, o grande perigo é que quando nós nos colocamos
nessa condição de julgarmos, as Escrituras diz que nós estamos usurpando o grande legislador, não só porque ele é legislador, mas é porque é ele quem criou todas as leis. Então, nos escapa, foge da nossa capacidade, irmãos, de emitirmos julgamentos desse caráter. E eu gostaria que você fizesse, fosse comigo nessa direção, com muita maturidade, para entender essa esfera de julgarmos, de sermos contra, de uma esfera de sermos alguém que auxilia, emitindo um comentário de cuidado. Amém? Então, Tiago, ele tem um público diante de si que está vivendo um contexto difícil, complexo. E essas pessoas estão uma apontando para a outra e estão, olha, você não deve fazer isso, você não deve viver dessa forma, o que você está vivendo, deveria viver desse jeito mesmo. E o Tiago falou, opa, peraí. Maneira que vocês estão vivendo, os óculos pela qual vocês estão enxergando o mundo são falsos, é de uma sabedoria falsa. Tá, Tiago, mas e aí, como nós devemos viver? Nós devemos mudar a nossa perspectiva. Nós devemos morrer, nascermos de novo, entendendo agora que é Cristo quem nos conduz, e a sabedoria que eu preciso é a sabedoria dele. E a sabedoria dele vai falar que quando eu estiver numa situação semelhante a essa, eu preciso ter uma ordem em mente. Qual ordem que é? Não devem falar mal. Segundo, quem sou eu para julgar a lei de Deus? E terceiro, não tente usurpar o lugar do grande legislador. É pesado, né? Só que a gente faz isso toda hora. Sem esforço. Lembra que eu disse que tem uma gaveta da mania? Parece que é mania mesmo que fala, né? Quando a gente faz muitas coisas repetidas. É isso? Na minha terra falava muito mania. Nossa, a pessoa tem mania de fazer aquilo, tem mania. É assim, né? É isso mesmo, né? Então, tem pessoas que têm mania de falar. Eu vou dar um exemplo para vocês. De uma mania onde eu falo mal das coisas, para a gente conectar a falar mal das pessoas, tá? Eu falo mal das coisas, pelo amor de Deus. Meu pai, minha família, ela sempre foi envolvida com a parte de comunicação visual. Então, meu pai, ele é pintor de letras. Então, no passado, pegava lá um muro, né, muito grande, pintava ele de branco e escrevia a propaganda, né? E eu sempre trabalhei com o meu pai nessa função de pintor. E meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente, muito mesmo, de fazer a pintura muito bem feita, utilizar a cor correta, o dimensionamento adequado. Então, eu sempre cresci trabalhando com meu pai dentro desse contexto de exigência. Então, eu consigo olhar para uma pintura semelhante a essa e ver quando a pintura é boa, bem feita, e quando a pintura não é boa e não é bem feita. E eu lembro do meu pai dando ênfase, né, em algumas coisas. E meu pai ficava muito bravo quando alguém o procurava para fazer uma propaganda, e às vezes era a primeira propaganda que a pessoa ia fazer. Tudo que tinha na cabeça dele, ele queria colocar dentro do espaço. Né? E meu pai chegava em casa bravo. Aqui, ó. Quer escrever só o nome da empresa? Não. Quer colocar um jornal. Eu lembro do meu pai usando essa fala. A pessoa quer colocar a vida, 25 anos de empresa, dentro
Meu pai ficava muito bravo. Meu pai sempre gostou de algo muito... Sabe a Coca-Cola? Só o Coca-Cola? Sabe isso? Meu pai sempre foi muito dessa... E não, tinha pessoas que o contratavam, mas queria colocar. Ah, olha, a empresa foi fundada pelo fulano e pelo ciclano há 27 anos. Aí não sobrava nem espaço para... E eu tenho mania de onde eu estiver andando ou dirigindo, eu sempre comento com a minha esposa. Falo, nossa, olha que propaganda feia, mal feita. E logo a Damares pergunta, mas por quê? Eu falo, olha lá, mal distribuída, mal organizada. Ali deveria estar uma cor diferente. E é assim, eu saio do primeiro, eu passo na segunda, nossa, olha que letreiro mal feito. E fico assim, ó. Eu quase paro para falar, que coisa mal feita. Então, eu tenho mania de estar andando e tudo que eu vejo escrito, seja em outdoor, letreiro de muro, qualquer tipo de propaganda, eu passo fazendo esse julgamento. Mas assim, ó, de parar o carro e falar, não é possível que a pessoa gastou para fazer esse serviço mal feito. Eu usei esse exemplo para falar que muitas vezes nós temos algumas manias, e eu tenho essa mania de fazer esses julgamentos. E o grande perigo é quando nós temos manias, faz parte, e nós não percebemos, de muitas vezes estarmos assentados com os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, e muitas vezes essa conversa, ela vai na direção de falarmos mal do outro ou contra o outro, e muitas vezes nós nem percebemos. Porque isso, às vezes, já é uma mania que você tem. Então nós precisamos cuidar disso aí. Nós precisamos lidar com esse desafio. Nós precisamos lidar com essa situação. Amém? E como nós lidamos com isso? Tem uma frase que algum tempo atrás foi muito repostada, né? As pessoas diziam o seguinte: só Deus pode me julgar. Já viu isso? Quem já viu essa frase? Alguém postando isso? Quem é você para falar de mim? Só Deus pode me julgar. Quem viu essa frase? Levanta a mão. Bastante gente, né? A pergunta que eu faço é: isso não te assusta? Naquele grande dia, você estará diante de Deus. Ou você irá encontrá-lo como um juiz ou como um pai. E aí? Só Deus pode te julgar? Isso deveria te assustar. Agora, se nós estivermos indo em direção a um Deus que estará de braços abertos, dizendo: filho, há um lugar preparado para você. Eu quero encerrar fazendo a leitura de João 14. Quero que você preste atenção no que tem preparado para você. Nós precisamos sair dessa esfera de sabedoria falsa, dessa sabedoria mundana, e abraçarmos a sabedoria divina. O Deus que nós queremos encontrar naquele grande dia é esse aqui, ó. Não deixe que o seu coração fique aflito.
ou não andei ansiosos por coisa alguma. Não se turbe o vosso coração, diz algumas versões. Creiam em Deus, Jesus falando, tá? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Irmãos, vocês prestaram atenção no que Jesus falou? Que na casa do Pai há muitas moradas. E aqui, não pense com uma mentalidade de arquitetura não, tá? Que no céu tem várias casinhas assim, que você vai chegar e vai pegar a sua chave e vai ser conduzido para uma... Pastor Alain, pastor apóstolo, né? Pode procurar lá, suíte presidencial. Não é assim não, viu, pastor? Aqui, quando Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus está se referindo à paternidade de Deus, ao cuidado de Deus, a um pai que já está de braços abertos, pronto para lhe dar cuidado eternamente, de maneira ininterrupta. Olha que interessante. Próximo versículo. Perdão, volta um versículo, William. Olha aqui, ó. Versículo 3, por favor. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Nesse seio de paternidade de Deus, nós teremos a presença do Filho de Jesus sempre, contínua, para sempre e eternamente. Esse lugar para onde Jesus está indo, que Ele vai preparar as nossas moradas, é esse seio de paternidade de Deus, aonde teremos a presença de Jesus todos os dias, sempre conosco. Nessa mesa, irmãos, nesse lugar, não vai ter espaço para sua mania de falar mal dos outros, de falar contra os seus amigos, contra os seus irmãos. Nesse lugar não vai ter espaço para poder falar, emitir opinião, comentário soberbo em relação ao outro. Aí ele segue dizendo o seguinte: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí alguns ainda perguntam, né? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Irmãos, qual que é a resposta para um coração que muitas vezes está perdido, não está calibrado, está desorientado, e muitas vezes esse coração está abraçando uma falsa sabedoria? Pararmos tudo, clamarmos a Deus, falar: Deus, me ajuda, eu não quero viver dessa forma. Isso faz mal, irmãos, faz muito mal. Eu quero
viver numa perspectiva semelhante a que eu estarei nos céus com o Pai, assentado numa mesa onde não cabe fala desse tipo. E como? Entendendo que caminhar com Jesus é a certeza de que nós estaremos num caminho de verdade e vida. Coloque-se de pé e vamos orar.